Hoje nós vamos responder a pergunta de Maria Alice Freitas. Ela mora em Franco da Rocha, São Paulo. Ela nos indaga como surgiu o Estado de Israel. Para isso nós temos que voltar há muito tempo, 2.500 anos antes da era atual, e lembrarmos alguns escritos bíblicos do chamado Velho Testamento que não guardam uma comprovação documental com relação a fatos históricos, mas vamos trabalhar com estas informações. Consta no Velho Testamento que Deus fez um pacto com Abraão e prometeu a ele e à sua descendência que lhes daria terras, as terras de Canaã. Acontece que o primeiro filho de Abraão, com a sua escrava Agar, já que Sara não poderia ter filhos, foi Ismael, que é considerado o patriarca dos árabes. Depois, Deus voltou atrás, aceitou que Sara tivesse filho, então o segundo filho foi então Isaque, que é o patriarca aí depois de Abraão, dos judeus. Bom, Deus prometeu a terra para ambas as descendências. No entanto, sem entrar nesse mérito de se isso é certo ou não, se Deus deve ou não deve dar terra, quem pertencia àquelas terras, elas tinham um povo morando nela ou não, eu quero dar um salto na história e nos remetermos para o ano 70 depois de Cristo, quando Roma conquista Jerusalém, destrói o chamado Segundo Templo e ocorre a chamada diáspora judaica. Os judeus se espalham pelo mundo inteiro e aqueles judeus que vão para o leste da Europa são chamados de Askenazi e aqueles que ficam na Península Ibérica são chamados de judeus sefarditas. Aí, no século XIX, começa um debate: judeu é povo ou é religião? Judaísmo, as coisas se confundem. E houve um debate chamado assimilação ou autodeterminação, ou seja, nós vamos nos deixar assimilar pela cultura dos países e povos em que nós nos relacionamos, ou vamos preservar a nossa própria cultura seguindo as nossas tradições, judaísmos, sinagogas, etc. Bem, para tirar essa dúvida, foi realizado entre os dias 29 e 31 de agosto de 1897 o chamado primeiro Congresso Sionista da Basileia, na Suíça, organizado pelo jovem escritor e jornalista austríaco Theodor Herzl, que escreveu um livro clássico chamado O Estado Judeu. Morreu jovem, com 44 anos, e ele criou uma chamada Agência Sionista, posteriormente mudou o nome para Agência Judaica, e eles aprovaram uma campanha mundial de imigração para a Palestina, não é? Porque na Palestina, o primeiro censo realizado lá no começo do século XX mostravam que eram apenas 5% da população local eram judeus, todos os outros 95% eram árabes palestinos, mas a região vivia sob a ocupação do Império Otomano. Aliás, desde tempos imemoriais, em 2.500 anos, aquela região foi dominada por 9 impérios diferentes e os palestinos nunca conseguiram ter o seu próprio Estado nacional. Com essa imigração que foi incentivada, há uma data importante, que é 2 de novembro de 1917, quando o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, Lord James Arthur Balfour, escreve uma carta chamada Declaração Balfour, e em nome de Sua Majestade ele promete uma terra para os judeus, o chamado Lar Nacional Judaico na Palestina. A partir daí as coisas foram ficando mais difíceis, mais imigração. Em 1933, na Alemanha, Hitler assume como chanceler, primeiro equivalente a primeiro-ministro, e ele faz uma perseguição desenfreada aos judeus, desencadeia um antissemitismo muito forte, de maneira a crescer ainda mais a imigração para a Palestina. A verdade é que
Em 1946 já eram 40% de toda a população da Palestina histórica compostas por judeus, mas nenhum deles tinha nascido ali. Eles vieram de fora para cumprir assim o desígnio de Deus que prometeu a eles uma terra. Eles diziam, né, uma terra sem povo para um povo sem terra. É uma dupla mentira, mas baseado nisso, eles fizeram um movimento, uma aliança com o imperialismo para criar então o seu Estado Nacional. Fizeram inclusive alguns atentados, o mais famoso desses atentados para os ingleses saírem da Palestina foi no dia 22 de julho de 1946. Eles explodiram com um ataque terrorista o hotel King David, onde estava o comando da ocupação da Palestina dos ingleses. Mataram centenas de pessoas. Por fim, com esta pressão do mundo inteiro, com a imigração, com essa comoção que o mundo todo viveu, com matança de milhões de judeus no chamado Holocausto, a ONU votou em 29 de novembro de 1947 o plano de partilha da Palestina, autorizando que 2 estados fossem criados. Eram membros da ONU 57 países. Para ter maioria, teriam que ter 29 votos a favor, eles tiveram 33. O Brasil votou a favor. Representava o Brasil na época de Dutra, que era presidente do Brasil, o brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu aquela sessão. Então, por 33 votos a favor, com uma maioria de apenas 4, 13 votos contra, 10 abstenções e uma ausência, foi então aprovado o Plano da Palestina. Um tempo depois, no dia 15 de maio de 1948, Ben-Gurion proclama a criação do Estado de Israel e de lá para cá fizeram muitas guerras com os árabes e os palestinos. Eles, palestinos, nunca criaram o seu Estado e nós temos hoje um conflito sem fim.